Chegou o domingo, é dia do Jorge Igor Responde. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha aí um ótimo domingo, com a família, com os amigos, sozinho, seja como for, que você curta bastante. E vamos responder a galera aqui. Já deixou um like? Não esquece. Você fica vendo o vídeo até o final, aí tá adorando o vídeo. Ih, esqueci do like. Aí você vai embora e não deixou. O like ajuda muito o canal a continuar crescendo. Like do vídeo, aproveita para se inscrever se você não fez isso. Vê se o sininho tá ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. Vem com a gente rumo a 70 mil inscritos. Antes de eu começar o dia, selecionando as perguntas e tal, eu fui dar o meu palpite para Cruzeiro e Atlético. E assim, eu já fui dar o palpite com a cabeça no favoritismo do Galo. Fui olhar as cotações, como você tá vendo, estão mostrando a mesma coisa. 4 jogos, 4 vitórias, está com 100% de aproveitamento do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está rateando, já perdeu 2 dos 4 jogos. Eu acho que o Atlético vem embalado. Ah, é clássico, né? Nem sempre o embalado favorito, o time que chega melhor no clássico, ganha. Mas eu acho que o Galo tá bem e larguei o meu palpite em vitória alvinegra do Clássico Mineiro. Deixa o seu palpite também para Cruzeiro e Atlético. Hoje tem Vasco e Fluminense do Rio. Hoje tem São Paulo e Santos aqui em São Paulo. Clássico Sansão. Tem um monte de clássico para você dar palpite no Aposta Ganha. Então, como eu sempre faço, eu deixo o QR Code aqui na tela para você apontar a câmera do celular e diretaço pro meu link, pegar o bônus de boas-vindas. Cincão, já tá esperando você lá para fazer sua vezinha. Esse mesmo link eu deixo na descrição também, te leva pro mesmo lugar. Vem chegando pro apostaganha.bet porque o carnaval tá chegando aí. Todo mundo quer tomar uma gelada no carnaval? Vamos botar um din-din extra do bolso, quem sabe, né? Com o Aposta Ganha. Vamos lá. Vamos começar a responder as perguntitas. Vamos pra primeira aqui. Bruno Delu. Pô, ele já me lançou uma brabíssima. Quer me ferrar, né? Adorei o vídeo, Jorge, assim como todos os outros, mas principalmente no tema Neymar versus Kaká. Foi o Jorge Igor Responde do domingo passado. Obrigado, Bruno. Por favor, se possível, traga mais temas de comparações. Acho que a turma por aqui gostaria muito de ver a opinião de um profissional especialista no assunto. Mas é treta, viu, Bruno? De antemão, já deixo a minha sugestão. Qual sua ordem deste top 6 dos melhores pós-Pelé? Deixo abaixo a minha. Fenômeno, Neymar, Romário, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká. Caramba. Rapaz, é porque assim, a gente tem que botar tanta coisa. Qual foi tecnicamente o mais brilhante? Qual foi o mais impactante em termos de conquistas coletivas e individuais? Assim, caramba, cara. Porque, por exemplo, Kaká e Neymar a gente falou muito na semana passada, né? Eu acho o Neymar um cara dotado de muito mais recursos técnicos. Muito mais, talvez seja exagero, mas é mais capacitado tecnicamente do que era o Kaká. Mas o Kaká foi melhor do mundo e o Neymar não. O Kaká foi campeão da Copa do Mundo. Ah, não foi protagonista da campanha, claro, mas ele estava lá no elenco em 2002 e o Neymar ainda não. Então fica difícil. Mas assim, eu vou tentar levar aqui, ô Bruno, a questão técnica como prioridade, tá? Então, eu coloco Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que desses aqui foi o jogador tecnicamente mais brilhante que a gente viu, mais show, espetáculo e tal. Sim, eu acho o Neymar, em termos de... Porque são estilos diferentes, tá? Em termos de plasticidade, um cara que oferece um jogo mais bonito do que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Mas o Ronaldo tinha uma força física, uma explosão, uma capacidade técnica, assim, de definição, além do que conquistou, né? Mas eu tô tentando priorizar muito o quesito técnico aqui, habilidade e tal. Eu vou colocar ainda assim o Ronaldo à frente do Neymar. Então eu vou de Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Romário. Porque assim, Romário e Rivaldo, tá? O Rivaldo era cerebral, genial, pensador. Era o cara que em 2002, de fato, assim, junto com o Ronaldo, fez a diferença. Acho que ele foi tão importante quanto o Ronaldo na conquista de 2002. Foi um dos principais rostos mesmo da conquista de 2002. O Rivaldo foi maestro, o Rivaldo foi fantástico. O Romário foi fantástico dentro da área. Naquele pedacinho ali, cara, eu não vi até hoje um cara com a capacidade, o senso de colocação, raciocínio rápido como o Romário, com o adicional de não ter sido nunca um grande atleta. O Romário nunca foi dedicado na questão física. Você imagina se o Romário, com o seu poder de conclusão, tivesse o porte do Cristiano Ronaldo, tivesse o perfil atlético do Cristiano Ronaldo. Ele teria feito, sei lá, uns 1.400 gols na carreira, né? Mais dos 1.000 que ele chegou. Então, eu acho que
o Romário, dentro do seu pedacinho, ele foi muito letal. Os números dele são muito importantes. Mas como eu tô levando muito aqui questão técnica, eu acho que o Rivaldo era um cara com maior potencial para desequilibrar jogos, para achar companheiros, para criar jogadas, para dar aquela destravada, a lucidez que você precisa quando o jogo tá travado. O Rivaldo te oferecia isso, além de uma finalização poderosíssima, bola parada. Sim, o Rivaldo era completo, né, gente? Ele era completo. Então eu acho que é Rivaldo, Romário e Kaká. Então minha ordem fica assim. Tô levando questão técnica em primeiro lugar, tá? A gente pode discutir várias coisas aqui. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Rivaldo, Romário e Kaká. É a minha ordem. Pronto. Vamos ver quantos vão me xingar aí nos comentários. Bruno, obrigado pelo desafio. Gostei. Gostei mesmo. É treta, mas eu gosto. Rodrigo Coelho. Olá, Jorge. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Te acompanho na TNT, mas só conheci seu canal dias atrás, quando por um acaso acabei encontrando e assistindo o seu vídeo sobre os absurdos que andam falando sobre Abel Ferreira. Sou corintiano e concordo 1000% com tudo que você disse naquele vídeo. Pô, que legal, Rodrigo. Que bom, tem muita gente sensata por aí. Só rapidinho, um parêntese. Volta pra cá. A gente tem um defeito. A gente que tem contato com o público, assim, e que tá exposto e tal, a gente tem um defeito. Costuma-se dar muito mais luz ao cara que te xinga do que o cara que vem com uma crítica construtiva ou até mesmo com um elogio simpático e sincero. Então, às vezes o cara tem lá, fez um post sobre um tema polêmico, deu uma opinião dura e dá opinião hoje, quer arrumar treta é dar opinião, mesmo se ela for sensata. Aí você dá uma opinião e vem 30 comentários. Aí desses 30, 27 são ou divergências saudáveis, inteligentes, respeitosas, ou elogios mesmo. Pô, tô contigo, pô, que legal e tal. E 3, eu falei 27, 3, os que sobraram lá, uma minoria, é cara te xingando, é cara dizendo coisa que você não, te atribuindo falas que você não emitiu. Aí o que você faz? Ao invés de você dar atenção a quem tá merecendo atenção, foi respeitoso com você, foi generoso, não, você vai responder o cara que te xingou. A gente tem esse defeito. A gente dá muito mais atenção ao mal educado do que a galera gente boa. Então é um erro nosso mesmo. A gente precisa corrigir. Caras como o Rodrigo Coelho, pô, merecem uma atenção. Obrigado, viu, Rodrigo? Esse é um cara que a gente gosta de ter no canal. Seguindo aqui, ó. Para o Jorge Igor Responde, eu vou mandar um caminhão de perguntas. Escolha as que você acha que deve responder ou vá respondendo cada uma delas na medida do possível. Ele mandou, acho que para mais de 10, né? Eu separei as 2 primeiras, Rodrigo, e vou guardar algumas outras para as edições seguintes do Jorge Igor Responde. Perguntas muito boas. Obrigado, tá? Então vamos para a primeira. Como é a sua relação na questão família e trabalho? Pergunto no sentido de quem trabalha com esporte, principalmente futebol, precisa estar sempre informado de tudo que está acontecendo, como você administra o fato do trabalho em si, transmissões e apresentações de programas, o fato de estar se informando sempre e no meio de tudo isso, tirar um tempo para dar atenção aos filhos e à esposa. Seguinte, Rodrigo, eu tenho sorte mesmo, de estar com a Paola, que não só é muito compreensiva com isso, como facilitou também esse processo de compreensão da parte dela, o fato de estar comigo desde o início. Então, como a gente namora desde muito novo, e quando a gente começou a namorar, eu estava começando nesse negócio, então a nossa rotina, ela já foi desde o início baseada nisso. Então não houve um grande choque. Eu perdi muitas festas de aniversário, eu perdi muitos eventos de final de semana e ainda perco. Hoje confesso que perco menos. Hoje a gente tem uma situação de escala um pouco mais adaptável nesse sentido, mas ainda assim você perde momentos que são chave, assim, e se você não tiver alguém do seu lado, seu parceiro, sua parceira, enfim, que compreenda isso, a natureza do teu trabalho, compreenda que estar escalado num sábado e num domingo não pode ser encarado como algo ruim, pelo contrário, é para ser festejado, é para ser comemorado. Leonardo Baranco falava muito isso, colega que trabalhou com a gente muito tempo no antigo Esporte Interativo. É melhor estar trabalhando no domingo do que procurando emprego na segunda. E é verdade. Na nossa função, estar aos finais de semana fazendo jogos é sinal de prestígio, é sinal de que você está sendo, né, bem cotado pela sua empresa, você está sendo escalado para algo que é importante. Então a gente quer estar ali. E ela sempre soube da importância disso. Então isso sempre me ajudou muito e ajuda até hoje. Eu já tive problemas dos mais variados num casamento de 20 anos, você imagina como é, né? Com a Paola, de convivência e tudo mais. Mas na questão profissional,
eu não tenho, ao longo desses quase 20 anos juntos, eu não tenho um registro sequer de uma discussão, de qualquer coisa, assim, de uma mensagem atravessada, nada a respeito de trabalho. Poxa, mas de novo, você vai ficar domingo até 10 da noite. Hoje é o caso, inclusive. Vou ficar domingo até 10 da noite trabalhando. Nunca, nunca, nunca. Então, eu agradeço muito a Paola por essa parceria comigo, que é fundamental, porque isso tornaria as coisas muito mais difíceis, né? Se não fosse algo fácil para ela lidar. E ela sempre também percebeu da minha parte o esforço, por mais que eu saiba da importância de trabalhar fim de semana, mas de não perder coisas importantes. Então, poxa, tem uma apresentação na festa junina da escola do meu filho e é no sábado à tarde. Eu faço das tripas coração para trabalhar e estar lá. Nem que eu tenha que ir ao trabalho, adianto alguma coisa, vou lá, assisto a apresentação, volto correndo, já fiz isso várias vezes. Então, também preciso ver o esforço da minha parte, e ela vê, de dar atenção, de não largar totalmente as coisas de família. Então, com isso, cara, que bom, Rodrigo, que aqui em casa a gente convive muito, mas muito bem com isso. Que bom, que bom. Agradeço muito a ela. 2. Para você que é narrador, o que é mais difícil? Narrar o jogo de uma seleção como a Polônia, que os nomes dos jogadores têm tipo 37 consoantes e 2 vogais, ou uma seleção de nomes simples, mas praticamente iguais, como a Coreia do Sul, que tem 5 caras chamados Kim, 8 chamados Lee, 7 Park. Eu não... Park, se o cara fosse britânico. Rodrigo, eu não tenho problema nessa questão de pronúncia. Ainda bem, eu tenho uma facilidade... Mesmo não dominando todos os idiomas, mas eu tenho uma facilidade de pegar rapidamente as pronúncias e ainda fica mais fácil o meu trabalho com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, assim, no início do EI, a gente ia para o YouTube. A gente tinha uma dúvida de uma pronúncia. Aí a gente ia para o YouTube pegar uma narração local, né? Então, tinha um cara holandês. Vamos tentar achar uma narração holandesa para ver como é que eles falam o nome dele lá. Então a gente ia, ouvia, decorava e ficava com essa pronúncia mesmo, e padronizava. Hoje tem mais ferramentas ainda, hoje tem Google Tradutor, tem uma opção de coisa, né? Ainda tem o YouTube ajudando, hoje você pode consultar professores de línguas, de idiomas que nos ajudam nisso, você conhece regras ortográficas que são muito importantes, de sílaba tônica e tudo mais, o italiano que muita gente acha o São Paulo, não é São Paulo, o estádio do Napoli, é São Paulo, né? Lá na Itália, a sílaba tônica sempre é proparoxítona. Então você vai pegando as regras. No romeno é um pouco. Não é errado. Não é. Enfim, estou tentando pegar algum outro nome. Não é radi, é radi. A sílaba tônica não é a última, é a anterior. Então você vai pegando isso com o tempo. Claro, com tanto tempo fazendo futebol internacional, já é um negócio muito habitual para mim. Mas para mim é muito mais difícil narrar um jogo onde eu não consigo visualizar a numeração do jogador. Que falar o nome do cara da Coreia do Sul, para mim é tranquilo. Da Polônia, tranquilo. O problema é quando eu não conheço esse cara, porque eu não faço o jogo da Polônia toda hora, e tem um número de camisa que eu não consigo enxergar. Falta de numeração e calção, por favor, vocês que pensam em uniformes de times de futebol, numeração do calção é muito... O que salva o narrador, vocês não têm ideia. Então, para mim, o pior pesadelo, Rodrigo, é ter uma visualização ruim dos jogadores. Se eu consigo enxergá-los bem, tipo físico, cor da pele, porque aí você vai também decorando isso. Isso te ajuda quando você não consegue ver o número. Nem sempre o cara vai estar com o número virado para a câmera. E, principalmente, ter também como enxergar essa numeração em algum momento do movimento dele em campo, isso para mim já basta. Daí para frente, com pronúncia, eu me viro bem, lido bem. Obrigado, Rodrigo. Só uma aqui que não é uma pergunta, é só um registro, é um anúncio que eu preciso fazer. Fabiano Miyake, poderia narrar Bayern e PSG, grande abraço. Narrarei, Fabiano. Aliás, fiquei muito feliz com a notícia, com a recepção da escala. Na terça-feira, o primeiro jogo, PSG e Bayern, eu estarei nele, na TNT e na HBO Max, a partir das 3h30 da tarde. Um grande jogo, um jogo enorme. Fazia tempo que eu não estava num jogo do PSG, acho que a última vez foi do PSG e Bayern, da temporada retrasada, né? Quando o PSG elimina o Bayern de Munique do mata-mata da Champions. Vou até dar uma olhada se é isso mesmo. Então estou muito satisfeito, muito feliz, empolgado, entusiasmado. E vamos para dentro na terça-feira com esse jogo. E na quinta, também outra escala que eu recebi com muita alegria, narrar o clássico Corinthians e Palmeiras com exclusividade para o Brasil inteiro. Grandes missões essa semana aí. Conto com vocês na TNT. Matheus Neri, Jorge, o que você pensa sobre o saudosismo no futebol?
Prefere o futebol que era praticado antigamente, os astros do passado, ou reconhece que, assim como qualquer coisa, o jogo evoluiu muito, tanto quanto as ferramentas, mas também ficou mais científico? Qual a sua opinião a respeito? Abraço. Ficou muito mais estudado, a fisiologia evoluiu, a preparação física evoluiu, o estudo tático evoluiu, os jogadores fisicamente evoluíram, tecnologia de bola, de chuteira, de uniforme, de gramado, de acompanhamento de métricas, né, do jogador, de acompanhamento de performance, né, com quantos quilômetros o cara percorreu, quantos quilos o cara perdeu. Hoje tudo é muito melhor. Hoje o futebol, as preparações, elas são muito mais precisas diante de uma temporada, diante de níveis diferentes de adversários, porque você tem um volume de informações muito maior e você tem recursos muito melhores para lidar com as situações que o futebol exige. Então, eu acho que o futebol de antigamente, ele tinha até, por não ter tanta ciência envolvida, mas tinha, claro que tinha, ele tinha um pouco mais daquela coisa lúdica, né? Eu acho que isso com o tempo diminuiu, mas a magia, o encanto do futebol, eu acho que eles não diminuem. Eu gosto muito de ver os jogos de antigamente, e como eu sou um cara forjado na geração atual, assim, eu cresci com o futebol de hoje, vendo a evolução diante dos meus olhos, me incomoda um pouco o ritmo do jogo de antigamente. Mas isso é porque eu vivo a era de hoje. Talvez a galera de antigamente tenha exatamente o oposto do sentimento que eu tenho. Me incomoda a pouca ocupação de espaço, os latifúndios que muitas vezes os times deixavam para os seus adversários no meio campo, criarem, lançarem. O cara pegava, parava, olhava todo o campo, lançava. Assim, é um demérito? Não, é uma situação da época. Era o que era possível fazer naquela época, até mesmo pelo desenvolvimento físico, nutricional, uma série de coisas. Então, hoje se faz... eu acho que hoje se faz mais no futebol. Eu acho que hoje se exige mais do atleta de futebol. O atleta vai ao limite da exaustão hoje, porque o futebol hoje ele é mais rápido, ele é mais intenso, ele exige mais entrega física. Eu gosto mais, mas jamais vou apagar o que foi feito no passado, até porque nós tivemos no passado brilhantes jogadores do ponto de vista técnico. E talvez seja esse o problema, porque nada é perfeito, da evolução toda pela qual o futebol passou. A ciência, a evolução da ciência e de outras questões no futebol, tecnológicas e tudo mais, talvez ela tenha freado um pouco desenvolvimentos técnicos. Então, o drible ele está cada vez mais raro, né? A jogada de individualidade ela está cada vez mais raro. Claro que pensar coletivamente é muito importante e pensar fisicamente por um jogo tão forte como é hoje também é muito importante. Mas eu entendo que se deixou de lado um pouco a capacidade do improviso, que também precisa estar no futebol. É uma atividade humana e quando a ciência não funcionar, quando o estudo e a estratégia não forem suficientes, você precisa de um toque diferente, né? O futebol permite isso e acho que hoje isso ficou num plano secundário. É só essa ressalva que eu faço, mas eu particularmente gosto mais de ver o futebol que se pratica hoje nos grandes centros, né? Que também, como existia no passado e ainda existe hoje, só que hoje com a questão da concentração financeira, talvez essa disparidade seja maior do que foi no passado. Hoje você tem poucas ligas que você olha e fala, caramba, aqui se joga um futebol top. No geral, você tem problemas na qualidade do espetáculo realizado também. Enfim, Matheus, é um pouco do que eu penso aí sobre o futebol que se joga hoje e o futebol do passado. Adorei sua pergunta, obrigado. Felipe Moreira, olá Jorge, sou seu fã, obrigado Felipe. Tenho uma curiosidade, qual é a sensação e a preparação para narrar um jogo antigo que já aconteceu? Exemplo, na Liga Retrô. Além disso, como passar emoção para o público, sendo que todos já sabem qual foi aquele resultado? É duro. A sua estratégia é narrar como se o evento fosse ao vivo ou contar como se fosse no passado mesmo? Eu tento, assim, eu enxergo o seguinte, eu preciso fazer as duas coisas, eu não posso enganar o meu público, eu não quero fingir para ele que eu tô narrando o jogo em 1999. Não quero fazer isso. Até porque em 99, quantos anos eu tinha? Não tinha nem 15 anos. Era um menor de idade. Não tinha nem voz para narrar. Eu não quero passar essa sensação porque mentir pro público é muito ruim. Até porque o público é inteligente, pô. O cara sabe. Mas eu também não quero que
que ele tenha um espetáculo morno, tipo assim, puto, o cara já sabe que o jogo aconteceu, o cara não vai dar emoção nos lances, não. Eu tento, no início da transmissão, contextualizar a situação de momento. Puxa vida, um Chelsea-Liverpool do início dos anos 2000. Chelsea chegando para esse confronto em tal situação. O Liverpool chegando em tal situação. Fulano, artilheiro da competição com tantos gols a essa altura. Fulano pressionado no cargo a essa altura. Então, no início do jogo, eu tento já fazer uma leitura ali rápida de tudo que está acontecendo, de tudo que é vital e essencial saber sobre o que era aquele jogo na época original, e depois que a bola rola, é pau quebrando, é narração à vera como se o jogo estivesse ocorrendo. Então, assim, não fingir que está narrando na época, mas tentar dar a experiência de emoção ao torcedor na descrição das jogadas e na emoção das jogadas como a de um jogo ao vivo. Difícil, é a coisa mais difícil que tem para fazer. Ainda mais quando é um jogo que você já viu muitas vezes, que você sabe alguns lances de cor, que é algum jogo que se tornou histórico, emblemático e tal. Alguns jogos que você já narrou na Liga Retrô, na TNT Sport, só um negocinho. Teve jogo que eu já narrei umas 3 vezes, jogo antigo. Que precisava renarrar, porque tinha que fazer chamada diferente, porque tinha um ou outro motivo, uma questão técnica. Já aconteceu. É um desafio. É tão difícil quanto narrar jogo com portões fechados, quando você não tem a atmosfera do torcedor. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer sem enganar o telespectador. Gente, 20 minutinhos, 21 minutinhos, ficou bom. Tempo ok de Jorge Igor Responde. Tem bastante pergunta da semana passada ainda guardada. Tô fazendo um estoquezinho de perguntas aí. Pode deixar nos comentários aqui a sua pergunta pro quadro da semana que vem. Bom domingo para todo mundo, espero que você tenha gostado. E não esqueça do like do vídeo, que nos ajuda demais. E se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado. Todo dia tem vídeo novo, geralmente nessa hora aqui, por volta do meio-dia. É um prazer tocar esse trabalho aqui, trocar essa ideia com a galera. Muito legal a construção de troca de pensamentos que a gente tem aqui, de um espaço muito inteligente para debate, e você contribui muito com isso. Você é a peça-chave nisso aí. Bom domingo, gente. Tchau, tchau.